Boa noite. Entramos uns 2 minutinhos antes. Vamos esperar que a doutora Ivani entrar. Ivani entrou. Oi, Ivani. Vamos só um minutinho para a Ivani entrar. Oba, entrei. E aí, amiga, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Deixa eu acender uma luz aqui. Tudo bem? Como é que tá? Muito trabalho, né? Tá, tava trabalhando até agora aqui no computador. Eu Cansada. também. Nossa, a produção tem que ser puxada, senão a gente não dá conta, né? Pois é, e amanhã tem sessão, né? Eu também. E boa noite, já temos aí o doutor Felipe, a Ariela, a Fabiane. O pessoal está entrando, né? Porque agora que vai dar as 20 horas. Isso. Vamos aguardar aí o pessoal entrando. Isso, já estamos com 4 na sala. É um momento de realmente desafio da advocacia trabalhista, né, Ivani? Pois é, nós temos assim uma enormidade de informações, informações desconectadas. Para pegar essas informações e colocar em ordem para poder atuar, fazer uma petição inicial, um recurso, né? Uma sustentação Sim, oral, precisa de um apoio, né, logístico, vamos dizer assim, né? sim, De um curso, porque é tudo muito desconectado, né? Todo santo dia nós vemos assim milhares de notícias, mas verdade. como organizar essas notícias e como colocar isso no papel, e como aproveitar essas notícias atuais do Supremo, do TST e tudo mais, na hora de atuar efetivamente nas causas. Então, eu acho que é isso, né, que o curso aí C Toledo pode dar um apoio para aquele advogado que tem aí intenção de melhorar sua performance, né? Realmente um momento de turbulência, né? Muita mudança na jurisprudência, as decisões do Supremo aí com relação à competência nossa, e realmente gera grande controvérsia. Imagino que os advogados estão realmente apreensivos, né? Com uma redução da nossa competência, né, Ivani? Pois é, isso principalmente, né? A questão da competência, eu fiquei assim um pouco estarrecida agora também com uma decisão que eu vi, nova, e nem é do TST, da área civilista, que é vedado à Justiça do Trabalho desconsiderar a personalidade jurídica quando a empresa está em recuperação judicial ou falência, porque isso é exclusividade do cível, É, do juízo da falência. sim. Então, é complicado, mesmo que o juiz da falência não tenha desconsiderado, e nós então desconsideramos aqui, porque lá não foi desconsiderado, eles entendem que é eles que têm exclusividade. Sim. Eu vi. É, Isso isso vai ser uma revolução aí na execução, né, Ivani? entrou com a recuperação judicial, cessa tudo, né? Paralisa tudo.
A Justiça do Trabalho realmente está com uma capítulo minúsculo muito grande, capitaneada pelo STJ e agora secundada pelo Supremo, né? Eu não sei o que vai ser, o que será do crédito trabalhista, que de um crédito privilegiado há 5 anos atrás, hoje ele não tem privilégio nenhum. E É. hoje é possível, inclusive, vender crédito trabalhista, né? Que antes que nem podia. Hoje é comercializável, então monetarizou o Sim. crédito trabalhista de tal forma que não faz mais sentido mesmo, né? A Justiça do Trabalho. A nova lei de falência mudou muito em desfavor total do crédito reclamante. E nós vamos abordar isso, né, no curso, porque esse curso que vai se iniciar dia 14, nós já temos número suficiente para início, já está confirmada a data de início para o dia 14. Nós vamos tratar desde o agravo de instrumento, Ivani, recurso de revista, execução, e vamos falar de ação rescisória, mandado de segurança, recurso extraordinário. Vamos dar muitas ideias aí para os nossos alunos, com discussões práticas, jurisprudência moderna, que a gente quer realmente o pessoal inovando, porque eu penso que é através da advocacia que é a salvação. A ideia do IC Toledo é realmente fazer um curso só sobre recursos, não é isso? E ainda Recurso de recursos. revista para frente. O recurso ordinário nós já fizemos há pouco tempo, então tratar do recurso de revista e das hipóteses, existem várias modernidades no recurso de revista. A primeira coisa é passar pelo crivo da transcendência, né? O que é transcendência política, jurídica, econômica, como passar por essa filtragem para ter o recurso conhecido, primeiro ponto. Aí, depois que o recurso é conhecido, aí sim cuidar do mérito do recurso, né? Que é a violação de Constituição, a violação de lei e agora a violação de precedentes, estudar o que é precedente, cada um dos precedentes, de onde emanam esses precedentes, quando é que há a violação desses precedentes, e depois como fazer um recurso de revista por divergência de jurisprudência. Lembrando que existem requisitos formais hoje para tudo isso, né? Se o recurso de revista é por violação à Constituição, tem que transcrever o trecho da Constituição, transcrever o texto do acórdão combatido. E ainda pré-questionar de embargos de declaração obrigatórios de pré-questionamento. Se é um recurso de revista por violação de lei, transcrever o trecho da lei e o trecho do acordo que se quer recorrer. E ainda pré-questionar também, porque não dá para alegar violação de lei sem que a lei tenha sido tratada no contraditório da ampla defesa. Violação de precedente, tem que estudar o que é precedente, né? Todos os precedentes e os efeitos vinculantes ou os efeitos qualificados de cada precedente. Quando é que tem efeito vinculativo e quando é que tem efeito qualificado? E quando é que vincula só o judiciário ou todo o judiciário, e quando é que vincula, além do judiciário, também o executivo, né? Sim. E na divergência de jurisprudência, que agora nós temos que verificar qual jurisprudência nós vamos fazer de paradigma. Não pode ser qualquer jurisprudência, tem que ser do colegiado que dita a última palavra dentro do tribunal, do TST, ou do colegiado que dita a última palavra dentro dos TRTs. E ainda essa divergência eu não posso ficar tirando de qualquer lugar, tem que ser de fonte oficial, tem que indicar a data da sua publicação, indicar o número do processo, quem é o relator. E cada processo, quando ele é assinado digital, ele tem um número específico, né? E vem embaixo. Então, tem que indicar até aquele número. O número que dá origem à assinatura. Então, é muito burocrático, né, o recurso de revista. E também transcrever o trecho, né, da divergência.
E ainda juntar, além de indicar a fonte, tudo juntar a cópia do acórdão paradigma. Então, é muita burocracia, muitas súmulas que tratam dessa matéria, e que é uma dificuldade muito grande para fazer o recurso de revista. E hoje, se o recurso de revista não negado, se é negado segmento, nós temos o agravo do instrumento. E poucas pessoas conhecem que o recurso de revista pode ser admitido por um fundamento e não ser admitido por outro. Exatamente. E aí tem que manejar o agravo do instrumento parcial. Ninguém nem sabe o que é agravo do instrumento parcial, nem sabe que existe o agravo do instrumento parcial. O agravo do instrumento parcial está numa normativa, né, do TST, na Instrução Normativa 40. Sim. E é complicado, né? A gente não sabe, é um cipoal legislativo, porque além da CLT, nós temos que buscar as normas internas do TST para poder manejar esse recurso de revista a contento. É bem burocrático mesmo. Então, só de recurso de revista precisaria de uns 3 dias de aula, né? É isso que a gente colocou, acho que 2 ou 3 aulas. Uma de agravo. Primeiro os requisitos extrínsecos, depois os requisitos intrínsecos, depois os requisitos formais e depois os requisitos de conteúdo. Na prática são 4 requisitos, não é isso? Sim. E aí, para cada hipótese de cabimento, requisitos formais específicos. Então, é mais requisito, né, extrínseco, intrínseco, formal e de conteúdo que nós temos do que propriamente a argumentação ou a articulação dentro do recurso. Né? Exatamente. É mais cumprir mesmo formalidades. Exatamente. Se você conseguir passar pelo todo o filtro formal, aí você já está premiado, né? E aí a gente vai falar do recurso extraordinário também, da execução, né? Aqueles pontos principais, mais contemporâneos dos dilemas da execução. Você vai dar aula de rescisória, que ninguém fala melhor que você, de rescisória, e a gente verifica, eu estou substituindo agora, né, esse ano, aí, em SDI, e verifico, me dá tristeza de ler muitos MS e rescisória, e verificar que, nossa, como a tua aula ia fazer diferença no resultado das ações rescisórias do mandado de segurança, né? Verdade. Por não observar como deve ser feito o mandado de segurança ou ação rescisória, por falta de formalidade, muitas vezes o requerente perde a ação, perde o recurso, né? E a gente vai ter, Ivani, uma promoção pela live. Quem fizer a matrícula de hoje, nas próximas 48 horas, terá um bônus de 10% e ainda vai receber de presente o curso nosso, módulo 1, que vai da petição inicial até o RO. Tá. Esse nosso curso agora, ele vai de recurso de revista até o final. Então, quem fizer a matrícula nas próximas 48 horas, receberá o bônus de 10% e também acesso ao curso, as outras 33 horas aulas, que tratam da petição inicial até o recurso ordinário. Então, é um super bônus, né, Ivani? O pessoal tem que aproveitar, né, o curso. Aproveitar o momento. Exatamente. E a gente também tem, aí está a nossa Edilândia, a nossa Ana Cláudia, estão aí, podem passar o link também. E vai ser, assim, os professores confirmados, nós temos a desembargadora Ivani, capitaneando aí toda a coordenação acadêmica, eu, Patrícia Toledo, juíza convocada, temos o desembargador Antero Martins, sim, a desembargadora Sônia Lacerda, a juíza convocada Iratilde Minhar, representando a OAB, nós temos a nossa doutora Sara Raquim, e temos também a doutora Gilda Ferraz, que fará algumas observações também na temática. Então, nós estamos procurando fazer um curso né, com a participação do juiz de primeiro grau, também de vocês, desembargadores e dos advogados, para dar a visão de todos, né, Ivani?
Pois é. Daquilo que a gente pode aprimorar. E eu queria que você falasse um pouquinho, por gentileza, sobre as decisões mais modernas do Supremo Tribunal, especialmente essa questão do vínculo de emprego, e o Supremo Tribunal Federal. Qual é a tua Pois é. visão disso? Nós, é uma sucessividade de novidades, né, do Supremo Tribunal Federal em todas as matérias, praticamente, né? Mas quanto ao vínculo, nós temos a primeira grande questão, que é a terceirização e a pejotização, né? Nós temos visto aí a questão da terceirização, que tudo agora é lícito. E mesmo que o judiciário aponte fraude e entre no mérito da fraude, no mérito das provas da fraude, ainda assim o Supremo está reformando as decisões em mera reclamação constitucional e analisando, inclusive, fatos e provas. Dentro dessa questão, nós temos a pejotização. A pejotização lícita, né? Agora tem o parceiro do salão de beleza. Nós temos a questão do corretor de seguros, né? Corretor de seguros plenamente pejotizado. Nós temos agora, acabou de sair uma decisão sobre o vendedor, pracista ou viajante, o representante comercial. Mesmo com fraude, né, o representante comercial foi considerado autônomo. Nós temos a questão do motorista de carreta, que é aquele motorista que ele tem a sua própria condução, ele é o dono da carreta, né, e ele presta serviço, porque ele presta serviço por frete, Sim. E tudo mais, ainda que ele tenha subordinação plena, o fato dele ser o proprietário do caminhão e prestar serviço por frete, ele está desvinculado aí do vínculo de emprego, né? E essa visão se estende também, inclusive, para o motorista que nem é dono de carreta, ele nem é o proprietário do veículo. Ele é simples motorista contratado para dirigir caminhão da própria transportadora, mas ele é contratado pejotizado. Então, quer dizer, abre a porteira, passa a boiada e assim vai seguindo. Sem contar a discussão bem candente sobre os trabalhadores em plataformas digitais, né? Que são as questões do iFood ou do Uber, que se vocês queiram chamar. E eu fiz um levantamento na Espanha, na França, na Alemanha, e até mesmo em Portugal, né? Portugal, ela foi reformado o código lá, e há uma presunção de vínculo de emprego. Então, toda e qualquer alegação de vínculo de emprego, presume-se que o vínculo existe. É o ônus do tomador de serviço provar que não é vínculo, que ele não dava ordens, que a pessoa era livre. Inclusive, inverte-se o ônus da prova, né? É o correto, né, Ivani? E aqui no Brasil é completamente o contrário, né? Nós jogamos ou colocamos o ônus da prova tudinho dos ombros do empregado, que sequer tem acesso aos dados e metadados ou performance do algoritmo das plataformas digitais. E quando se pede uma perícia na plataforma digital, disse que aquilo é uma invenção, que é dotada de sigilo e que, uma vez registrado no INPI, é dotado de sigilo e nem o judiciário poderia devassar esse sigilo, né? Então, nós temos aí uma regra de poder absoluto das plataformas digitais que nem o Estado poderia, sei lá, desvendar. Então, hoje, as novas tecnologias estão acima do poder público, acima do Estado, acima da lei, acima do direito e acima da Constituição. E quem detém o poder econômico, então, detém o poder do mundo. Verdade. Né? E como é que ficam os direitos humanos fundamentais se assim se encaminhar a humanidade, não é isso?
Eu penso que existem muitos equívocos nessas abordagens todas. E nós temos que ter prudência para verificar qual a sociedade que nós queremos para o futuro, não é verdade? O advogado hoje, ele recebe uma pessoa que é autônoma, falso autônomo, mas que na prática ele tinha todos os requisitos da relação de emprego, ele fica bem temeroso de entrar com o processo, né, diante do cenário que se mostra. Então, nós temos que mostrar de forma prática para os nossos alunos uma visão, né? E eu até separei, Vani, uma decisão aqui do TST, onde ele afastou a DPF 324 do Supremo, dizendo assim, olha, se houve uma contratação fraudulenta, correta a decisão do TRT que reconheceu o vínculo de emprego, porque não houve uma intermediação de mão de obra dentro dos moldes corretos, né? Mas é uma decisão tentando demonstrar o distingue com relação ao DPF 324. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do distingue, que me parece fundamental. Então, nós, juízes, também, amiga, na hora que a gente for reconhecer o vínculo de emprego, a gente não pode usar essas palavras como terceirização, pejotização, ilicitude da terceirização, porque se a gente usar essa palavra, a gente cai na reclamação constitucional. A gente perde o voto. Eu vi um voto que analisou cada capítulo que analisou a prova. Analisou o regimento interno lá do Uber, todas aquelas diretrizes que o Uber dá para o motorista. Olha, você tem que levar o cliente em tantos minutos, o trajeto sou eu quem decido, eu tenho aqui a geolocalização. Enquanto você está na geolocalização levando um cliente, já recebe chamado para o próximo. E se você recusar 2 ou 3 nesse trajeto, você fica de castigo, fica, sei lá, 2 dias sem receber ou sem ser chamado. Tem todas aquelas coisas, né? Você não pode recusar mais que não sei quantas chamadas. Tem todas aquelas diretrizes que nada mais significa do que ordens. E caso aquelas ordens não sejam cumpridas, o indivíduo é excluído, né? Aí todo mundo diz, mas ele vai e se cadastra porque quer. Ele vai lá autonomamente e se cadastra no Uber. E se ele não quer, por exemplo, ele quer tirar 2 horas e ir para casa dormir, ele pode, né, desconectar e não receber os chamados e tudo bem. Acontece que esse contrato é praticamente um contrato de adesão. Por quê? O indivíduo só tem a livre manifestação de vontade para ir lá aderir ou não aderir. E aí ele desadere, vai para casa, dorme, volta, adere, desadere, vai para casa, volta. Mas depois que ele aderiu, ele é completamente subordinado. Completamente subordinado. Eu poderia até tratar esse contrato tipo contrato intermitente. Sim. Que o indivíduo recebe, não é isso? Recebe Sim. a proposta, a chamada, e ele diz, olha, eu vou aceitar, não vou aceitar. E o contrato intermitente é um contrato de trabalho. Sim. É praticamente, então, dá até para equiparar um contrato intermitente, entendeu? Essa questão da plataforma digital, porque ele é parecidíssimo com o contrato intermitente, não é verdade? Sim, sim. Outros dizem, olha, nós poderíamos equiparar ele a um trabalhador avulso. De qualquer forma, o que não dá é para deixar completamente desprotegido esse trabalhador. Porque esse exército de pessoas, né, que estão trabalhando dessa maneira, no futuro, e nós temos aí um potencial muito grande de acidentes de trabalho, né? Por conta dessa nova forma de trabalho. E muitas intercorrências. Eu vi hoje uma decisão de pessoa que foi assaltada, não sei quantas vezes, né? Que trabalhou no Uber, e entraram com ação contra o Uber, e o Uber foi dizer, olha, Uber não tem responsabilidade, não é isso?
O Uber não tem responsabilidade nenhuma. Mas aí você pegou num tema que eu acho que é muito importante, que a gente ensina muito no curso, e a gente vai ensinar nesse curso bastante, que é a questão, Ivani, que da aplicação do julgamento sob perspectiva de gênero, a aplicação também da inversão do ônus da prova, que já está autorizada no artigo 818 da CLT, e a gente verifica, por exemplo, dano moral, a quantidade de por exemplo, dano moral, nesse caso, né, no caso do Uber, tem a questão do vínculo, mas eu já peguei também de pessoas que trabalham em farmácia, né, e dizendo que o reclamante tem que provar o dano moral porque a farmácia foi assaltada. Eu não vislumbro como provar esse dano moral, né? Na verdade, realmente há uma dificuldade na identificação do ônus da prova, né? Pois é. Isso nós tratamos, por isso que eu gostaria de ressaltar novamente que as matrículas estão abertas, peço a Edilândia e a Ana Cláudia que coloque o link. Quem fizer a matrícula nas próximas 48 horas vai ganhar um bônus de 10% e ainda poderá pagar em parcelas, sem juros, e também receberá de bônus o nosso curso integral, as 33 horas aulas de petição inicial até RO, que foi o curso anterior. Então, super bônus, né, Ivani? É verdade. É isso aí. Eu queria falar um pouquinho também do mandado de segurança, né? Poucas pessoas manejam o mandado de segurança e não sabem muito bem identificar qual é o momento que é cabível, né, o mandado de segurança. Sim. E muitas pessoas entram com mandado de segurança quando teria recurso próprio e não tem sucesso, porque o mandado de segurança não é nem recebido, não é conhecido, não é caso, né, de mandado de segurança. E ainda muitas pessoas perdem a ação e não sabem mais o que fazer. E existe aí uma possibilidade de ação rescisória, né? Existem dois tipos de ação depois que transitou em julgado, que é a ação rescisória e a ação anulatória, né? Eu acabei de ver que passou por mim uma ação anulatória de decisão de adjudicação. Nossa. Então, lá na fase de execução, já houve arrematação, já houve tudo, e agora entrou com uma ação anulatória, porque já havia passado, inclusive, o prazo da rescisória, né? Então, nós temos aí alguns remédios que é possível manejar e que as pessoas não têm muita noção de como é que manejam esses... Que parece que já está tudo perdido, já transitou em julgado, já acabou o processo, mas ainda existem a luz no fim do túnel, né? Através de uma ação rescisória ou de uma ação anulatória. Eu conheço uma pessoa que ela havia perdido o imóvel, era bem de família, e ela havia perdido o imóvel, já havia sido arrematado, inclusive com emissão na posse, né? E ela conseguiu reverter toda a situação e pegar novamente o imóvel, né? Através de ação rescisória e algumas ações anulatórias. E as pessoas nem sabem disso. Nós temos aqui um aluno perguntando se o curso abordará sustentação oral também. Sim, no módulo 1 nós fizemos também a preparação da sustentação oral no TRT, né, Ivani? E agora, sim, agora com certeza será falado no TST. No TST, né? Fazer os memoriais, que é diferenciado dos memoriais do RO, tá? Porque a matéria tratada é completamente diferente. E doutor mais Antero, elaborado. nosso desembargador e professor, entrou agora, Antero, bem-vindo. Muito obrigada aí pela presença. Quiser adicionar o Antero aí, adiciona já, ele bate papo conosco. É só ele pedir aí. Ele tem que pedir para entrar como... Vamos ver se você sabe adicionar. É só ele pedir para entrar. Sim, ele entrou como convidado. Antero, pede para entrar. Clica aí para entrar e nós vamos te adicionar, Antero.
entrar ao vivo com o professor. Vamos ver se deu Isso. certo. Vamos lá. Vamos ver se Aí deu ele entra também. Eu Vamos acho que sim. ver se deu. Que Antero ele será um dos nossos professores. também falará muito sobre essas questões jurisprudenciais, que é você e ele são aí os baluartes do nosso tribunal a respeito do assunto, então, com certeza, vamos ver se eu consigo adicioná-lo aqui. Vê se você consegue adicionar o Antero aí. É. O Lauro também está aqui, dizendo que o curso é imperdível. Pode ir continuando enquanto eu tento anexar aqui meus conhecimentos de informática, que não são tão... Ele está entrando, ele entrou. Oi, Antero. Oi, lindinho. Tudo bem? Oi, Ele só tem um bonitinho. defeito de ser palmeirense, viu? Eu não ia entrar porque eu fiz um exame hoje. Eu tinha comentado com a Patrícia, aquele exame que deixa você meio sedado, né? Sim. Talvez não seja muito conveniente, mas eu entrei para assistir e prestigiar a live das eminentes professoras. Mas você está no curso. Sim. Obrigada, Antero. E qual é exatamente os temas que você vai dar lá, Antero? Quem manda é a professora Patrícia, né? Mas a gente está à disposição aí para contribuir no que ela achar que é mais importante aí. Que eu posso... Eu acho que, principalmente, Antero, as pessoas estão muito ávidas porque é um cipoal de jurisprudência o dia todo. Todo dia tem novidade, não é isso? Sim. Do Supremo Tribunal Federal. E nós não estamos dando conta das novidades. Então, precisaria organizar, né, os temas do Supremo Tribunal Federal de vínculo, os temas mais modernos e recorrentes, né? E os temas de execução. Sim. A questão do grupo econômico, né, na execução, como é que ficou, ninguém sabe direito como ficou, como não ficou. E agora nós temos algumas novidades na área da empresa em recuperação judicial, né? Muitas novidades, porque a cada dia, a cada mergulho um flash, né? Como a gente diz. E nós precisamos organizar toda essa jurisprudência e ir soltando para os alunos para que eles possam aí ter uma advocacia, uma performance na advocacia melhor, né? Porque realmente tá uma loucura a quantidade de novidades. O que eu digo a gente precisa principalmente mudar a maneira pela qual a gente faz a leitura desses precedentes, porque a gente está muito acostumado com essa história da súmula, daquele verbetezinho de 2, 3 linhas, e hoje, para a gente entender, a gente tem que analisar o acórdão mesmo do leading case. Não só a tesezinha firmada, porque lá tem muitos elementos importantes para fazer o distinguish, a distinção do caso concreto. Eu tenho falado um pouco isso quando a gente tem oportunidade de falar. Né? Pegando o gancho, Antero, se nós pegarmos o tema 1046, né? Sim. Que diz que há a prevalência do negociado sobre o legislado, desde que respeitado os direitos indisponíveis, não, os direitos constitucionais indisponíveis. E não dá o conceito do que é direito constitucional indisponível e não me dá o rol de que direitos são esses. Então, nós precisamos primeiro ter o conceito do que é direito indisponível, aí pegar qual é o rol desses direitos para poder interpretar como é que nós vamos aplicar o tema 1046. Então, professora Ivani, olha só, professora Patrícia, quando a gente vai na leitura do leading case, o ministro Gilmar Mendes ele faz uma remessa ao leading case do ministro Barroso no tema 152, que falou do PDV. Quando o ministro Barroso, lá no tema 52, fala do PDV, ele define quais são os direitos absolutamente indisponíveis. E ele faz uma definição, ainda que não seja exaustiva, mas ele faz uma definição com base na teoria do ministro Godinho. Ele até coloca
lá 17, a nota bibliográfica, e quando se vai lá no 17, é o livro do ministro Godinho. E aí, então, o que eu tenho dito? O que são os direitos indisponíveis? Aqueles que o ministro Gilmar Mendes disse que o ministro Barroso disse, o ministro Barroso disse que o ministro Godinho. Os direitos absolutamente indisponíveis são aqueles do ministro Godinho, que fala patamar civilizatório mínimo. Não só dos direitos constitucionais, ele fala, mas ele fala das normas de medicina e segurança do trabalho. Ele fala, perdão, eu só entrei, eu não achei que eu ia falar. Eu tô tudo bem. Nem tenho roupa para isso. Ele fala dos direitos, os direitos de medicina e segurança do trabalho, além dos direitos constitucionais. E ele fala, por exemplo, do direito de identidade. Eu estou usando isso no meu modelo da DPF 324, quando diz assim, tem o direito de contratar por uma outra via que não seja de emprego. Eu falo, olha, o Supremo definiu o direito de identidade como um direito fundamental, indisponível. Se o direito de identidade é indisponível em nível coletivo, se o sindicato não pode negociar o direito de identidade, com menos razão o trabalhador isoladamente, né? Então, isso que a professora tenha tocado nesse assunto, por quê? Porque isso ilustra o que eu digo, a gente precisa ler o acórdão. Claro. Porque quando a gente lê o acórdão, não só a tesezinha, quando a gente lê o acórdão, os fundamentos. Os fundamentos. Só para fechar aqui, recentemente, eu ainda não tive acesso ao acórdão, mas o ministro Alexandre de Moraes julgou inconstitucional uma série de dispositivos que tratam do caminhoneiro. Sim. E quando ele trata do fracionamento do intervalo, ele julga inconstitucional sobre o fundamento de que o intervalo é um direito relativo à segurança, à saúde do trabalhador e por ser disponível. Eu vi. Ora, se o intervalo do caminhoneiro é relacionado à saúde e, portanto, indisponível, plasmando isso para o tema 1046, a gente pode linkar e dizer, olha, não pode negociar a redução de intervalo por norma coletiva, porque o tema 46 estabeleceu que esse é um tema indisponível, né? Eu tenho muito lá na sexta turma e às vezes fico vencido, às vezes vencedor, quando vai discutir a validade da cláusula que reduz o intervalo para... Então, a publicação desse acórdão do ministro Alexandre de Moraes, da Lei dos Caminhoneiros, será muito importante para isso. Mas é isso. Assim, para resumir, o advogado, a advogada trabalhista, não só trabalhista, mas nossa área, tem que mudar a maneira de enxergar a advocacia. Claro. Tem que passar a enxergar a advocacia a partir dos precedentes, à luz dos precedentes. Sim. Né? Nós tínhamos até um curso, né, que o título era esse, que nós demos lá na ESA, a Advocacia Trabalhista à Luz dos Precedentes. Lembra, Patrícia? É verdade, é verdade. É verdade. E sabe que mais, Antero? Eu fiz um apanhado a partir das lições da Marilena Diniz, que ela divide as normas de ordem pública absoluta e normas de ordem pública relativa, e nós temos as leis, né, as normas, que não têm sanção, chamadas normas imperfeitas, as normas que têm uma sanção, chamada perfeita, e as normas que têm mais de uma sanção, chamadas normas mais que perfeitas. E essas que têm mais de uma sanção, se uma delas for penal, elas são super perfeitas. E aí, quando você pega a legislação trabalhista, todas as normas trabalhistas, elas têm ao menos duas sanções. Uma de multa sempre, porque a CLT, a cada capítulo, tem as multas.
E ainda eu tenho uma sanção genérica que é a nulidade, que está no nono, que se presta a todas as normas que estão dentro da CLT. Então, de plano, eu já tenho 2 sanções. E quando eu verifico que uma norma também ela é dotada de sanção penal, tipo registro em carteira, essa é mais do que perfeita. Então, ela não poderia ser renunciada nem por coletivo, nem individual, nem contra a vontade do empregado. E daí nós conseguimos, pela teoria dos círculos concêntricos, fazer os círculos das normas, a partir da norma sem sanção, que é a imperfeita, até a superperfeita, e verificar em cada direito que é posto, né, no processo, colocar dentro desse círculo concêntrico e saber, né, se é possível negociar, não é possível negociar, se é possível ou não encaixar dentro do tema 1046, né? Eu queria aproveitar para prestigiar a presença dos professores Dr. Bruno, Dr. Bruno Pérez, Dr. Guilherme, doutora Simone Bramante, doutora Vanessa Monrez, assim, pessoas aí que de grande sapiência jurídica que estão aqui conosco, né? A Fernanda Perregil está aí também, o Lauro Campos. E eu queria, mais uma vez, ressaltar que a turma já está confirmada com início dia 14, será pelo Zoom, das 19 às 22, e existe uma promoção de 48 horas, com desconto de 10%, pagamento parcelado, e a Antero vai receber de presente o módulo 1, a gravação do módulo 1, que foi de petição inicial até recurso ordinário, que esse tratará de recurso de agravo de instrumento, recurso de revista, toda a execução e suas novidades, ação rescisória, mandado de segurança e recurso extraordinário. Então, vai fechar todo esse link. As aulas vocês já viram, né? Nós temos aí 3 desembargadores, capitaneados aí pelo doutor Antero e doutor Ivani, e teremos como juízas convocadas eu e a doutora Erotilde, e teremos aí a doutora Sara Raquin, representando a advocacia, a doutora Gilda, que fará seus comentários aí da parte prática de execução. Então, estamos com um corpo docente, assim, inovador, né? Porque eu vejo que a gente sempre tem as ideias, né, Antero? As salvações. Às vezes a gente é minoria, às vezes a gente consegue fazer maioria. Temos a nossa Ivanic, como fala o Laura, é Ivanicpédia, né? É realmente uma sapiência. Eu me sinto realmente muito feliz de ter vocês comigo, porque realmente eu já imagino o conteúdo do curso e a qualidade. E teremos, claro, a nossa fantástica Selma Carlotto, que vai falar do direito digital, da LGPD, da inteligência artificial, né, Antero? Que vai entrar e já está com força total. Pois é, cada vez mais. Eu quero, inclusive, falar, viu, Patrícia, que a Selma Carlotto, além de jurista, ela se matriculou num curso de engenharia, de inteligência artificial, e ela acabou de prestar lá o mestrado. Doutorado. O doutorado. E ela fez uma tese em que ela cria, na tese dela, ela cria um algoritmo para identificar a discriminação por algoritmo. Nossa, ela que maravilha. Um algoritmo que consegue fiscalizar os outros algoritmos para identificar a discriminação por algoritmo na área do direito do trabalho. Olha que coisa interessante. Muito. Então, matemática pura, né? E ela acabou de defender a tese dela lá. Então, perguntando aqui se o curso fica gravado, sim, ele é inteiramente gravado e vocês podem assistir, ficam com a disponibilidade de
6 meses para assistir. Às vezes as aulas são realmente palpitantes que a gente tem vontade de assistir mais de uma vez, né? Então, e vocês também vão ganhar de presente, quem fizer a matrícula nas próximas 48 horas, também o módulo 1. Mas eu super recomendo assistir a aula no dia, porque consegue participar, porque consegue interagir com o professor, né? Consegue, porque às vezes, quando assiste só a aula gravada, se surge uma dúvida, o aluno não tem muito como tirar essa dúvida depois, né? Então é bom participar junto. Sim, sim. É exatamente isso. Quer acrescentar em vez de deixar para assistir gravado, participar online conosco, né? Para poder fazer a interação. Com certeza. Assim, estar ao vivo, poder trocar as ideias, participar desse grupo. Nós vamos ter um grupo de WhatsApp, todo mundo vai colocar as novidades de jurisprudência, as questões do dia a dia, né, Antero? Para fazermos uma coisa bem prática, né? Uhum. Alguma coisa mais, Ivani, você gostaria de colocar? Não, eu quero falar para o pessoal que, além, né, dos recursos na área de conhecimento, que nós vamos tratar aí do recurso de revista e o recurso extraordinário, há um especial cuidado na área de execução. E o doutor Antero é especialista na execução aí, né, doutor Antero? Sim. E, e nós temos hoje as ferramentas, né, para execução. Então, esse é um ponto de muita importância para saber todas as ferramentas disponíveis, né, agora pela inteligência artificial e potenciado pelos algoritmos e tudo mais. E como traçar aí, como buscar essas informações para uma execução efetiva. E os recursos cabíveis na execução, né? O doutor Antero vai esmiuçar aí os recursos cabíveis na execução e depois eu entro pós-execução com trânsito em julgado com ação rescisória, né? Para desconstituir toda a execução. Para desconstituir toda a execução. E também a ação anulatória, né? De ato jurídico, que é cabível e poucas pessoas conhecem, poucas pessoas manejam, né? E é muito interessante. Eu estou com uma ação de anulatória de sentença, decisão e adjudicação, que está lá para julgar. Eu não sou relatora, eu sou uma... Mas é muito interessante, muito interessante. Muito mesmo. Muito mesmo. Tema muito bom. Tema muito bom. Então, eram essas questões. Eu quero chamar todos, venha conosco. E nós vamos sortear livros, né? Eu tô com... A Selma tem um livro que ela acabou de lançar, da LGPD, e ela vai dar aula, então será sorteado o livro LGPD. E eu vou sortear um livro meu também. Nós temos vários livros que foram editados esse ano sobre teletrabalho, obras coletivas e tal, e eu tenho um livro de ESG, que trata, né, na área social, dentro de ESG, a questão da Agenda 2030 da ONU e o acesso à justiça, e dentro do acesso à justiça, a efetividade dos direitos. Então, conjugando o acesso à justiça e conjugando no ESG o pilar social, e que as empresas hoje têm que ter a dupla diligência e diligenciar toda a cadeia produtiva, eu trago dentro do meu livro de ESG o princípio da teoria da cegueira deliberada e o princípio da vedação da proteção insuficiente, que são novos temas que nós estamos tratando e capitaneado também por algumas decisões que o Supremo Tribunal Federal já proferiu, não na área trabalhista, mas que nós podemos plasmar, como diz o Antero, né? Essas ideias que estão sendo ventiladas, por exemplo, na área previdenciária, plasmar esses mesmos princípios para a área trabalhista. Lá existe o princípio da vedação da proteção insuficiente. Por que não aqui? Exatamente. Né? Exatamente. E se há o dever de dupla diligência e o ISG comanda tudo isso e o compliance também, por que não alavancar novamente? E eu fiz um estudo até da origem do princípio
da teoria da cegueira deliberada, né? Essa teoria da cegueira deliberada, gente, ela nasceu na Inglaterra, lá no ano de 1900. Nossa. Entendeu? Ela é antiga. Então, não é uma coisa nova, é uma coisa antiga, é só resgatar, né? O velho que nos serviu muito bem e trazer de volta, né, esses princípios. Você vai participar de eventos esse ano também na Espanha, né? Porque já esteve no curso de Espanha, Portugal, vai participar de um evento em Barcelona também e vai trazer as novidades para nós, com certeza. Eu tenho um congresso agora em Coimbra, que eu e Eurotilde fizemos inscrição lá, vamos defender uma tese, e nós estamos inscritas também no Consinter, que é lá de Barcelona, que vamos também defender uma tese, né, a respeito de temas que são internacionais e que são tratados, né, em convenções internacionais e que na Europa já estão sendo praticados com muita propriedade há muitos anos, e nós aqui estamos engatinhando com alguns temas, né? E com uma dificuldade de tratar de temas de direitos humanos, porque me parece que há um privilégio muito grande, não que eu seja contra, né, a livre iniciativa, mas há necessidade de ponderar com os direitos humanos fundamentais, né? Tem um acórdão do Barroso, o Antero acho que conhece, que o Barroso ele trata do princípio da livre iniciativa quando, na terceirização, quando se fala da igualdade salarial entre o terceirizado e o trabalhador do quadro, há um voto do Barroso dizendo que não é cabível, porque isso significaria uma afronta ao princípio da livre iniciativa. Só que ele não ponderou com o valor social do trabalho e a dignidade da pessoa humana. E aí, onde fica a ponderação? Não está sendo mais ponderado em alguns casos. E nós precisamos retomar essa ponderação, né? O princípio da ponderação. A Constituição, ela não trata da valorização da livre iniciativa isolada. É sempre ponderado com outros valores. Na verdade, salvo engano, é no mesmo inciso. Pois é, mas nesse voto, ele o só Antero, inciso. que ele trata da igualdade salarial na terceirização, ele só fala da livre iniciativa e não pondera. Ele não faz a ponderação. Então, na minha opinião, violou até a Constituição no princípio da ponderação. No princípio da proporcionalidade e razoabilidade, esse voto do próprio Supremo. Sim. Porque ele é unilateral na aplicação de um princípio unilateralmente, sem ponderar com os demais. Então, esse voto é digno de ter um artigo escrito só para ele, né? A análise desse voto, como diz o Antero. E nós precisamos recuperar essas questões, né? Sim. Então, conhecer melhor os votos para defender os clientes, é isso mesmo que alguém colocou aqui, né? É estudar a jurisprudência para aprimorar os conhecimentos, para melhorar a prática trabalhista, os desafios da advocacia trabalhista. Esse é o lema do IC Toledo, esse é o lema nosso, lema do doutor Antero, doutor Erotilde, que vem compor aqui conosco, né? De realmente a doutora Selma, a doutora Sara e a doutora Sônia, que vieram agora a incorporar o nosso corpo para realmente aprimorar. Esse é o caminho da melhoria da justiça do trabalho, né? Quão felizes a gente fica quando os alunos vão lá fazer sustentação oral no tribunal, eles falam: oi, professora, eu vou lá ver o doutor Antero, vou ver o doutor Ivani. Então, é isso, a gente quer vocês na advocacia de êxito, de melhoria da qualificação técnica de nós todos, porque a gente também aprende muito com os alunos, né? Lembrando, né, que o que nós pretendemos aqui ensinar é a advocacia como um todo, seja teses favoráveis ao reclamante, seja teses favoráveis à empresa. Sim, claro. Né? Porque aqui ninguém está de um lado ou de outro. Nós
primamos pela cientificidade e pelo conhecimento. Então, puro e simples. Não se trata aqui, né, de jeito nenhum, de mentoria. Ah, você tem que advogar desse jeito, do jeito X ou do jeito Y. Nós só mostramos o conhecimento e os dois lados, e depois cada um, né, vê aí o interesse do seu cliente e segue o seu rumo, não é isso? Porque existem muitas teses que também nós tratamos que são favoráveis à empresa, né? Claro, claro, com certeza. É uma visão moderna do processo e dos princípios constitucionais, né? Exatamente, Sem nenhum ambiente educacional, jurídico, sem nenhuma preferência, né? Tanto e é um curso científico, né? Jurídico, de Exatamente. qualificação, de exame da jurisprudência moderna, dos precedentes, né? E isso realmente... É exatamente a técnica de como advogar, né? Tem que usar precedente hoje, tem que saber o que é precedente, o que faz parte dos precedentes, quais são qualificados, quais são vinculativos, se vincula, vincula quem, se vincula todo o judiciário, se vincula também o executivo, né, Antero? Exatamente. As pessoas, às vezes, não têm muita noção essas diferenciações, né? Eu tenho defendido que também o advogado, porque um dos efeitos do precedente qualificado é conformar o comportamento social àquele entendimento. Claro. E o comportamento social vai desde a empresa que passa a cumprir aquela maneira de agir, o empregado que passa a cumprir aquela maneira de agir, como o advogado também que vai peticionar, dando a importância em fazer ou a distinção, né, o distinguishing, ou a superação da tese, o overruling, né, e não simplesmente contra o precedente como se ele não existisse. E eu tenho defendido muito isso também. Claro, por isso também o curso fez questão de convidar advogados para dar aula, né? Para mesclar. E, dependendo da hipótese, nós vamos trazer também pessoas... por exemplo, a Selma nem advogada né? Ela é uma jurista, ela não advoga. E trazer o Ministério Público para dar uma outra aula para mesclar a advocacia, Ministério Público, magistratura de primeiro grau, magistratura de segundo grau, né? Uma comunidade jurídica mesmo. Então, é essa a preocupação do curso, né? Comunidade jurídica inovadora. Exatamente. Então, é isso. Acho que já deu nosso horário, já são 20h55, Patrícia. Eu agradeço. Encerrar. Sim. Eu agradeço nossa desembargadora Ivani, né, que é esse IC Toledo, nossa Ivani Contini, a nossa espetacular professora, que é a mestra de todos nós, sempre com novas ideias, novos conhecimentos. Doutor Antero também, um processo do trabalho vibrante, um apaixonado pela justiça do trabalho, pela jurisprudência. Junto comigo e com os outros membros do corpo docente, nós vamos procurar assim, um empenho para dar ânimo, né? Esse pessoal anda muito desanimado, a gente precisa realmente se animar, que a justiça do trabalho nós temos cabeças pensantes, tanto na advocacia quanto na magistratura, no Ministério Público do Trabalho, e com certeza nós vamos encontrar um caminho aí para que tudo seja da melhor forma possível, sempre tendo como meta a Constituição Federal. E eu agradeço a vocês dois pela participação, pela gentileza, pelos conhecimentos, pela amizade, e estaremos aí juntos, se Deus quiser. No dia 14 eu terei essa honra de abrir o nosso curso. Vamos falar de agravo de instrumento e vamos, entre nós, dividirmos os temas entre os colegas e com certeza trilharemos aí um caminho bem feliz. E eu desejo a todos saúde, um ótimo feriado e não percam aí a promoção das próximas 48 horas, ok? Agradeço. Tchau, gente. Obrigada. Ana Cláudia e também a nossa Edilândia. Tchau, Antero. Amanhã a gente se vê no tribunal, todo mundo lá almoçando, correndo por causa das sessões. Amanhã estaremos lá. Obrigada. Tchau.
Tchau, queridos. Fiquem com Deus.